Fala, meu brother. Vamos lá. Ó, 10 horas, né? Sabe que OTE, o estilo OTE é o estilo de 2022, né? Mais usado para 2022. Mas o estilo OTE seria High Time Frame, tá? Então aqui, ó, pelo menos às 4 horas, a gente vê o que a gente vê de OTE, né? Olha aqui, ó. Swing Low, Swing High. Lá em cima, ó, tá vendo? Aqui a gente tem um Relative Core High, preço com esse relativo com high aqui, ele vai subir. Semana que vem inteira vai ser de alta, possivelmente. Então, relativo com high, ó, esse aqui, o 0,79, é o nosso OTE, Optimal Trade Entry, ó, OTE. No OTE, usa-se basicamente 0,7, 0,79, 0,88 ou 89, tá? Pode ser 89 também aqui, ó. 89. Vou salvar como 89. Pronto. Dentro daqui, ó, aqui é uma região de desconto, tá vendo? Bem interessante. Basicamente subiu, desceu abaixo de 50%, dentro da região de 0,77 até a 0,89 a gente tem um PG Array, tá? Qual o PG Array? A gente tem esse aqui, a gente tem esse Breaker Block, tá vendo? Tem esse daqui. Eu desenvolvi uma maneira, uma forma de enxergar o mercado, basicamente assim, ó. Vou colocar em 15 minutos, para eu te mostrar. 15 minutos. Vou tirar um indicadorzinho aqui. Ó, vamos lá. 15 minutos. Optimal Trading Entry. OTE. Onde ele foi? Na OTE. O que eu faço? Aqui, ó, na região de desconto, eu preciso ter no mínimo ou no máximo 2 PD Arrays. No máximo 2 PDAs, tá bom? No máximo estourando. Por quê? Assim eu tiro a minha ambiguidade, tá? Então aqui, ó, embaixo do desconto tem um inversion de 15 minutos e aqui também, né, eu tenho um fair value gap de 15 minutos. Quando eu entro aqui no low time frame, ó, eu vejo aqui que eu tenho, deu alguma entrada aqui, ó, dentro desse pitch array, nenhuma de alta, né? Nenhuma entrada, ó. E desceu, não rompeu, ó. A gente tem esse void aqui, não foi rompido. Então foi descendo, não foi rompido. Não tá claro, não foi rompido. Aqui já foi, ó. Já temos o PG Array aqui, ó. Esse inversion de 1 minuto, tá? Poderia entrar aqui, por quê? Porque ele já atingiu nossa zona de OTE. Nossas zonas de OTE, que é a máxima probabilidade, a probabilidade maior, né? Optimal trading entry, uma entrada ótima de trade. Eu poderia colocar aqui e colocar o stop abaixo do candle que gera ineficiência, no caso aqui, né? Esse candle aqui. Colocar stop aqui, 16 pontos, bonitinho. E nossa alta, ou quebrando a estrutura, ou próximo PG Array da estrutura acima, que no caso seria esse Inversion Fair Value Gap. Tá? Quando se trata de High Time Frame, eu coloco já reparou, né? Eu coloco sempre nos PG Arrays, tá? Os takes. Porque a probabilidade de reverter dali naquela parte ali é alta, né? É grande. E eu vou tirando parciais, né? Ó, e foi indo, poderia tirar um parcial aqui nessa região, poderia tirar aqui em cima, né? Isso depende muito, né, da gestão do trade que eu vou fazer. Então, como é que eu fiz aqui, né? Eu vou gravar um pouquinho mais aqui para gerar um contexto maior para você e eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, eu vou tratar esse vídeo como um vídeo geral, que eu acho que pode ser utilidade pública aí para todo mundo. Então aqui a gente tem dois pitch arrays, tá? Como a gente vê que tem somente dois, essa aqui é uma forma de operar que eu desenvolvi, que eu vi que eu acertava muito o viés dessa forma. E aí eu comecei a desenvolver e funilar melhor, né, as minhas entradas. Então aqui o High Time Frame.
Então, basicamente é o seguinte, a gente tem o preço sendo desenvolvido, nós temos a nossa zona de OTE, tá? Dentro dessa zona de OTE que nós temos aqui, eu espero que o preço faça uma entrada na região de desconto antes de subir, tá? Nessa região de desconto, eu tenho que ter no máximo 2 PDAs, tá? No máximo estourando 2 PDAs, tá bom? Por exemplo, aqui tem um Fair Value Gap do High Time Frame e aqui tem, não sei, de repente um Breaker Block, tá? Isso, de novo, sempre no High Time Frame, 15 minutos, por exemplo, tá? Aqui, pronto. Aí o preço vai entrar em um desses. Quando o preço ele se demonstra, ele mostra para mim que ele quer aqui capturar liquidez e eu estou alinhado com o tempo, eu vejo uma estrutura de 1 minuto se formando, tá bom? E aí, o que eu faço? Nessa estrutura de 1 minuto, eu traço o meu Optimal Trading Entry também, tá? Para, obviamente, ele vir na região que mais faz sentido para a gente continuar o nosso trade de alta, tá bom? Então, a mesma coisa eu faço aqui, tá? Vamos dar um exemplo no gráfico. Ó, vamos lá, vou colocar aqui no 4 horas, vou colocar no diário, vai, vamos fazer um top-down bacana. No diário, tem uma quebra de estrutura aqui, swing high, swing low nessa ó, swing high, swing low, tá vendo que ele não veio nos 50%, é baixo, né, é desconto, então eu não faço nada, porque aqui é a entrada de Optimal Trade Entry, demora mesmo, tá? Ó, aqui ó, subiu, capturou, fez o swing low, chegou na nossa entrada ideal de negociação, tá? Vou fazer o replay de mercado aqui para a gente ser mais intuitivo. Pronto. Aí a gente desce para 4 horas. No 4 horas, o que nós temos? Olha lá. Subiu. Optimal Trading Entry. Veio aqui nessa região. O que eu tenho aqui nessa região? Tenho um PG Array, tá? Seria um Fair Value Gap, tá bom? E tenho um outro PG Array aqui que seria um Breaker Block dentro da região do nosso Optimal Trading Entry, tá? Vou minimizar ainda mais, baixando ali para 1 hora. Em 1 hora, onde ele foi? Desceu, etc. Ó, tocou aqui. Quando toca aqui, ó, tocou meio-dia. Quando toca aqui, o que eu faço? Optimal Trade Entry. Olha aí. Desceu onde? A nossa negociação aqui, ideal. O que eu tenho aqui? Quantos speed rays? Tenho 2. Tenho um aqui, que seria o nosso Inversion Fair Value Gaps de 15 minutos. Ou melhor, de 1 hora, né? E nós temos aqui também um Fair Value Gap de 1 hora. Vou botar aqui 1 hora. Show. Funilando um pouco mais, em 15 minutos. O computador está lento hoje, hein? 15 minutos. O preço veio, desceu, tocou no de 1 hora, certo? Aí, começou a mitigar para alta. O que eu tenho? Optimal Trading Entry em 1 hora, em 15 minutos. Olha isso. Nós temos, ó, a partir deste momento, ó, já tivemos um PMS, tá? E aí, a partir daqui em diante, a gente faz. O que eu tô? 5 horas, ó, swing high, subindo um pouquinho mais, swing high, ó, não chegou no Optimal Trading Entry ainda, subindo um pouquinho mais, né? Ele deu essa esticada para cima. O que nós temos? Ele foi até o nosso Optimal Trading Entry aqui, tá? Qual o PG Array que nós temos aqui? Eu vou distanciar um pouquinho só para a gente limpar um pouco a tela. Qual que é o nosso PG Array que nós temos aqui? Né? Ó, a gente tem esse order block de 15 minutos, OB de 15,
E aqui abaixo a gente tem mais alguma coisa. Temos isso aqui, ó. Temos nosso breaker de 15 também, tá? Show. E aí, o que eu faço? Aqui no 15 minutos eu baixo para 1 minuto. Chegando em 1 minuto, opa, 1 minuto, pronto. Chegando em 1 minuto, ó, ele acabou de capturar o PID Array aqui de 15 minutos. O que eu faço? Veio, swing high, swing low. Olha aqui, ó. Nós temos esse BMS sendo formado. Qual é o horário? 10 horas, que é exatamente o horário que o algoritmo fala para a gente fazer entradas do ICT de 2022, né? A partir das 10 horas da manhã, como falei para vocês. Então, ó, Optimal Trade Entry, swing low, swing high. Ó, não, daqui, né? Swing low, swing high. Onde que nós entramos aqui, ó? 1 minuto. Qual que é o nosso PID Array aqui? Olha aqui, a gente tem esse order block, tá? De 1 minuto. E temos esse Fair Value Gap que não foi capturado ainda na estrutura anterior. Na verdade foi capturado aqui, né? Ele começou a subir, mas ainda é considerado válido por conta dessa pernada aqui, né? Stop fica abaixo dessa estrutura de baixa, tá? Desse swing low aqui. Olha lá. Meio centro, ok. E aí, boto aqui, tá? E o stop abaixo. Então daria 21 pontos ali de stop, tá bom? Para onde nós vamos, né? Como nós traçamos do high time frame e tal, etc., daria para a gente fazer uma estrutura maior, tá? Se a gente quisesse fazer um swing, por exemplo. Mas no day trade, a gente iria para a máxima dessa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque é a máxima do 15 minutos, tá? Ó, Optimal Trade Entry, subiu, desceu, máxima do 15 minutos é aqui, então até aqui a gente vai, tá? Isso no day trade. Mas se fosse no swing trade, a gente iria lá por 4 horas mesmo. A gente vamos ver aqui um 4 horas. Ó. Entrada aqui. Vamos a 4 horas lá em cima, tá vendo? Lá pra cima. Daria 576 pontos no swing trade, vamos ver. Opa, aí, pronto. Deixa eu colocar em 1 minuto, a gente vê com mais clareza. Você vê que demorou bastante pra gente fazer uma operação, né? Entrar numa operação. Talvez você faça uma operação ali uma vez por semana, né? No máximo ali, com muita atenção, esperando o preço chegar ali com muita paciência e segurando o preço também bastante ali, ó. 18 horas, 3 dias ali de trade, para chegar a atingir o seu alvo e o preço começar a descer novamente, para fazer mínimas, né? Para fazer mais mínimas ali. Vamos ver. Coloquei aqui no 15 minutos para a gente dar uma olhada. Ó. Subiu, pavilhão em cima, fez mais mínimas. E aí no 15 minutos eu tenho uma estrutura do Optimal Trading Entry aqui novamente. Mas em 4 horas eu tenho também. Vamos ver. Ó, no 4 horas está se formando. O que eu faço? Apago tudo de novo e faço tudo de novo. Ó. Optimal Trading Entry, Swing Low, Swing High. Por que eu não pego este Swing Low então? Né? Por que eu não faço isso? Porque eu estou num range. Tá? Olha esse range aqui, ó. Tá claro que ele está subindo e desceu com força até o Optimal Trading Entry aqui. Então, o nosso range é esse cara aqui, ó. Esse é o nosso range, tá? A gente só replica ele para cima. O que lembra vocês disso? Ó, meu range é aqui, certo? Então, eu boto o meu swing low, swing high, meu Optimal Trading Entry. 4 horas, tá vendo? Eu não tenho aqui 4 horas. Um PID Array interessante. Eu vou para 3 horas. Opa, 3 horas eu já tenho. Olha aqui, ó. Fair Value Gap, tá? Temos um AB aqui embaixo.
Vou botar aqui, ó, order block. OB mais de 3 horas. Aí você fala, Luiz, mas só isso? É só isso, cara. Só isso. Olha aqui, ó. Vamos unir, né? Tem este Fairly Gap com este aqui, né? Então esse aqui é um só. Provavelmente o preço vai vir aqui antes de subir, né? O nosso sell side liquidity, porque seria aqui, ó, é um swing low, tá? Porém, ele quer descer um pouquinho mais, provavelmente. Então vou marcar aqui, ó. Pronto. Nosso optimal trading entry em 0,79. Então a gente aguarda ele chegar aqui até o nosso AB de 3 horas. Na verdade, 3 candles de baixa seguido já de engolfo seria o nosso AB. Então, nosso AB ideal seria aqui em cima, tá? Ó. Nesse aqui, são 3, 4 candles de baixa, né? São 3 ou 4? São 4. Então, nossa entrada ideal seria a partir daqui, tá bom? Ou, idealmente, né, no meio, que seria 0,79, tá bom? Mas, nosso order block ideal já está posto aqui, tá? Ok, aí o que eu faço? Espero ele ir lá na região de mitigação. Ó, o que ele fez, ó. Ele pegou esse Fair Value Gap, já é válido aqui. Se eu chegar aqui, ó, e vir para cá, por exemplo, e chegar no 15 minutos, que de 4 horas para 1 hora, aliás, né? 1 hora, o que eu tenho aqui, ó? Chegou aqui. Eu preciso de um Optimal Trading Entry nessa região aqui, tá? Se ele não me formar, eu não faço nada, porque ele não formou. E tá tudo certo. Ó, ele não formou. Certo? E o 15 minutos formou? Vamos ver. Olha lá, ele não formou também. Ele bateu aqui, nesse family gap, e começou a subir, já mitigando a máxima, tá? Dessa região. E o que você vai fazer? Você vai pacientemente aguardar. Porque estamos falando de uma entrada ótima de trade. A gente não está falando de qualquer entrada. É Optimal Trading Entry, tá? É OTE, Optimal Trading Entry. Então, vamos ver. Ó, e o preço foi, opa, desceu novamente aqui, né? A gente dá uma esticadinha aqui em cima, ó. Por quê que a gente fez isso? Porque o preço em si, ele está posto, né, preso dentro desse range. E aí a gente tem os dias da semana, a gente tem os ciclos, porque a gente não trabalha somente com Optimal Trading Entry. Isso aqui é um tipo de entrada, mas ele não é o ciclo normal, né, como assim dizer, por assim dizer. Isso aqui é uma ótima entrada. Então ali veio, ó, subiu, olha aqui, ó, na região. Vamos lá em 1 hora. O que eu tenho 1 hora? Tenho o Optimal Trading Entry aqui depois que capturou o Optimal Trading Entry de 3 horas? Tenho. Olha aqui. E o que eu tenho aqui, ó? Que interessante. Tem um Fairly Gap nessa região. Coloco mais 1 hora. E tenho o máximo ali, esse order block. Então são só 2 PD arrays que eu tenho aqui. Idealmente, tá? Aí eu vou no 15 minutos. O que o 15 minutos me falou aqui, ó? Tá me falando, né? O mercado subiu, etc. Tá mitigando. Vamos ver. Olha aí, já foi direto, né? Foi direto. Se eu não tivesse capturado aqui nessa região, dessa entrada boa aqui, eu poderia capturar aqui, ó. Não desceu, 50%. Swing low, swing high, não desceu no 50%. Ó, swing low, swing high, já pegou um optimal trading entry aqui, nessa região. 00:30. Eu não estou acordado aqui, eu não opero aqui, né? Vamos operar até às 7 horas ali, daqui o zone, dá pra gente fazer alguma coisa, né? Ó, então, swing low, swing high, não foi no 50%. E o preço não nos deu oportunidade. Ó, swing low, swing high, não foi no 50%. Foi nesse breaker block aqui, né? E o preço foi que foi, né? Foi embora.
E aí vamos esperar as 10 horas, né? Olha aí, vamos ver o preço vai fazer depois das 10. Ó, nós temos Optimal Trade Entry às 19h45, já não nos deu oportunidade, porque aqui lateralizou, tá vendo? Se o preço tivesse descido aqui, a gente encontraria alguma operação nessa região aqui para poder o preço subir. Como ele não fez isso, nosso tempo foi esgotado, porque nós operamos somente na janela diante das 18 horas com o Optimal Trading Entry. Então, o que eu faço? Eu pego esse preço aqui, ó, e atualizo para cá, porque ele não me deu oportunidade ali em cima. Pode ser que ele me dê aqui agora. E essa janela aqui, ó, esse Optimal Trading Entry aqui em cima, que seria o nosso de 4 horas. Não, era 3 horas, né, que a gente tinha visto. De 3 horas. O que eu tenho aqui no de 3 horas? Subiu. Não, pessoal, é de 1 hora, né? Que a gente estava enxergando. Isso, de 1 hora. Então, o preço subiu, ainda está preso nesse range. Tá vendo que o pavio não... Ele pavilou, mas ele não rompeu. Ainda está preso nesse range. Então, aqui para cá, ele está preso aqui dentro. Então, ainda faz sentido eu atualizar. Pegar, ao invés daqui, pegar daqui, tá? E descer com ele. O que nós temos aqui embaixo? Vamos atualizar. Vou botar para cá, botar para cá. Vamos ver o que acontece. Preço descendo, mitigando. Olha aí. Perfeito. E aí o preço foi mitigando para baixo. Ó. Olha que interessante. Dá para usar? Com certeza. Swing low, swing high, não foi no 50%. Ou melhor, acima, né, do 50%, que é o nosso Optimal Trade Entry. Tá? Se quiser, posso atualizar. Vou atualizando até chegar no nosso trade ótimo, tá? De oportunidade. Chegando aqui no trade ótimo de oportunidade, o que eu tenho? Um PG Array, 2, 3, tem muito. Então o que eu faço? Coloco no 4 horas para ver o que eu tenho. No máximo 2, hein, gente? Olha lá. Nós temos 1 aqui, nós temos 2 aqui, tá? Isso dentro do 0.89, 0.79, 0.7, tá? 70 no caso. Aí nós temos esse Fair Value Gap e esse Inversion Fair Value Gap também. Vamos anotar aqui, menos 4 horas. Esse aqui também, menos 4 horas. Quando tocou aqui, o que a gente faz? Nós descemos o time. Pode ser para 15 minutos, ou 1 hora, ou 15 minutos, tá? Que horas que nós estamos aqui, pessoal? Olha aí, 10 horas, né? Coincidência? Não, algoritmo. Chegou, tocou aqui, uns 15 minutos. Se eu colocar no 1 minuto aqui, eu vou conseguir enxergar melhor nosso tempo, tá? E aí eu tenho a liquidez descendo e nos fazendo, né? E aí deu uma oportunidade do Optimal Trading Entry aqui, ó. Chegou bem próximo ali, ó, na região de 70, né? Aqui já é o começo do Optimal Trade Entry. Eu poderia muito bem entrar aqui, porque nós temos dois page arrays aqui. Nós temos esse Inversion Fair Value Gap, ó, e nós temos esse voidzinho aqui, né? Se eu entrasse aqui dentro desse void, teria como colocar o stop acima do void, tá? Tique acima. 34 pontos, claro que entraria com contrato reduzido e sairia seguindo o trade, né? Olha aí, tem bastante liquidez, né? Ele deu muita liquidez aqui e o trade foi indo, tá? Vamos ver aqui, ó,
Vamos ver se entra no nosso quesito do Optimal Trading Entry. Ó, pegou, chegou lá em cima. O que eu tenho em 1 minuto? Quantos PGRs que eu tenho? Tenho 1, tenho 2, né? Esse aqui é o uni, né? Porque é um void. 2, tenho 3 aqui, ó, tá? Não é tão aconselhável. Então o que eu faço? Atualizo para 2 minutos, tá? Michael diz que é 1, 2 e 3 minutos que a gente consegue operar bem, tá? No low time frame. Então a gente tem um aqui, um PGRA aqui. Nós temos um outro PGRA aqui. E nós temos esse breakerzinho aqui também. Então vamos no 3 minutos. Pronto. Bom, 3 minutos me deixa um pouco mais confortável. A gente tem um PGRA aqui, um order block nessa região. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Vou botar aqui esse order block. Colocar no corpo aqui, ó, para ser mais visível. Order block e temos esse fair value gap também de 3 minutos, tá? Vamos colocar aqui menos 3 minutos. Menos 3 minutos. E a gente tem esse breaker, né? Temos 3 PGRAs aqui. Dependendo deste contexto, ficaria até confortável em seguir assim, tá? Desse jeito. Dependendo muito do contexto. O preço foi indo, mitigou até o nosso alvo. Nosso alvo é o fundo, né? Aí, o fundo. Chegou aqui, ó. Capturou, desceu. Nós também temos aqui, ó, continuação. Nosso Optimal Trade Entry, ele veio até os 50%, mas veio, pavilou, atualiza, subiu até o nosso Optimal Trade Entry, 0,79, continua caindo, tá? Então aqui seria uma reentrada, por exemplo. Até mesmo nos low time frames de 1 minuto, 2 minutos, suas entradas serão reduzidas, tá? Será 1, 2 entradas ali por dia, no máximo, estourando 2 entradas por dia, porque ele não vai dar muitas oportunidades para você ótima do trade, tá? Isso se você seguir o fluxo institucional, se você seguir a alta, tá bom? Esse é um estilo de operação que é mais confortável, por assim dizer, tá bom? Para as pessoas, porque é muito mecânico, né? Você faz análise no high time frame, mas você faz pouca análise no low também, você não se importa muito, só se importa com o tempo. Então, a partir das 10 horas da manhã, o mercado se definiu. Ó, ele se definiu. E a gente consegue achar Optimal Trading Entry em tudo. Ó. Olha aqui, ó. Entrada ótima de trade. Ó. Entrada ótima de trading. E aí ele vai fazendo as mitigações, né? A partir da 1h30 já muda o ciclo. Então, da 1h30 pode ser que o preço ele simplesmente faça isso daqui, ó. E vá e rompa, né, essa região. A gente não sabe, né? A gente só sabe que muda de polaridade. A gente tem que seguir, obviamente, o algoritmo, né? Ver o que ele vai fazer. E na sexta-feira, né? Por isso que tem esse gapão todo aqui, de domingo, de sexta para domingo, né? A gente tem a abertura aqui da semana, abertura semanal. Basicamente isso. Resumidamente, deixa eu fazer um outro desenho aqui. Vamos lá. High time frame. Quantos PGRAs nós temos aqui? Nós temos 2. Perfeito. Tenho 2 PGRAs aqui, por exemplo. Um gap e um fair value gap, tá? Quando ele chega aqui nessa região, ele vai me deixar uma estrutura menor, tá bom? Que seria, de repente, 15 minutos. E aqui dentro eu vou ter 2 PGRAs, tá? E aí, assim que ele fizer uma próxima estrutura aqui, isso de 1 minuto, o que eu faço? A mesma coisa, né? O que tem aqui? Nós temos por exemplo, né? Um volume imbalance aqui e
um Fair Value Gap aqui. Aí o que eu faço? Olha aí, eu já tinha traçado esse Optimal Trading Entry aqui em cima, desceu até o meu Pitch Array na entrada ótima. Depois ele fez uma próxima estrutura, ó, aqui em cima, desceu na entrada ótima, aqui. Depois, em 1 minuto, ele me fez uma próxima estrutura, desceu na entrada ótima. E aqui eu entro com um stop curto para pegar o alvo. Se for day trade, um alvo de 15 minutos, que seria aqui, tá bom? Porque você não sabe se o preço ele vai no mesmo dia lá em cima. E se for um swing trade, por exemplo, eu pego a máxima lá em cima, tá? Dá para entrar aqui e pegar e fazer um trade de 24 para 1, né? Fazer um trade de tantos para 1. Dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. Eu mesmo já fiz trades ali de 20, 30 para 1. Mas eu gosto dos curtos, os trades curtos, porque eu não fico muito tempo na tela, né? Porque senão você vai ter que ficar monitorando e eu não gosto. Eu não gosto. E aí você pega no order flow, né, da tendência, tá bom? Basicamente isso. Espero que tenham curtido aí. Siga o canal, curta o canal, tamo junto. Valeu!